Depois da revelação de Godzilla contra Kong Supernova, a comunidade explodiu em especulações. As teorias estão surgindo de todos os lados. Alguns juram que Space Godzilla está voltando, outros apostam na volta de Gigan. E, inacreditavelmente, tem quem diga que o Trapper é, na verdade, o criador ou o próprio Jet Jaguar. Mas hoje, vamos nos aprofundar nos detalhes liberados naquele teaser e tentar entender melhor as ameaças apocalípticas que estão a caminho. O elemento que mais chamou a atenção no teaser foram aquelas pirâmides. Elas têm uma aparência que lembra muito algo construído por forças alienígenas. Mas qual seria, de fato, o papel dessas estruturas em Supernova? Agora, temos uma interpretação mais clara do que aquele texto enigmático diz. Provavelmente se trata de um projeto financiado por investidores de Las Vegas para reconstruir as pirâmides de Gizé. Ou seja, elas não são relíquias misteriosas deixadas por visitantes interplanetários. Contudo, isso não elimina a possibilidade de interferência alienígena no enredo. Na verdade, pode haver uma conexão direta entre essas estruturas e a chegada de Space Godzilla, mas como isso seria possível? Calma, já vamos chegar lá. Muita gente comentou que, se as pirâmides estão sendo reconstruídas, então elas ainda não estariam prontas no tempo em que o filme se passa. Mas dê uma olhada naquele alerta que aparece no computador no teaser. A data exibida é 9 de maio de 2025, exatamente o dia em que o teaser foi lançado. Isso sugere que haveria cerca de 3 anos até os eventos do filme, tempo suficiente para a conclusão do projeto. Claro, também pode ser um erro de marketing, até porque a televisão menciona que o Rio já terminou a sua reconstrução bilionária. Ainda assim, não podemos descartar nada. Pirâmides sempre foram alvos de teorias malucas. Já se falou que foram erigidas por alienígenas que funcionavam como baterias gigantes ou até mesmo como pistas de pouso para naves espaciais. Parece coisa de ficção, claro, mas considerando que estamos no Monsterverse, onde mitos se tornam reais, não é tão absurdo assim. O próprio título Supernova parece querer nos direcionar a pensar em vida extraterrestre, e essas pirâmides acabam se conectando naturalmente a isso. Um ponto interessante é que Bernie Hayes, nosso querido teórico da conspiração, publicou em seu jornal que as pirâmides poderiam ser utilizadas para se comunicar com os astros. Parece maluquice, pode ser, mas ele já acertou antes. Em O Novo Império, os Wei usavam pirâmides de cristal como fontes de energia e para manipular gravidade. Isso mostra que os roteiristas do Monsterverse estão sim de olho nesse tipo de narrativa. Com esses investidores querendo erguer uma nova pirâmide em Las Vegas, tenho uma teoria. Talvez esse projeto tenha sido iniciado por alienígenas disfarçados de humanos. Eles poderiam estar usando esta construção como um canal de comunicação com seus semelhantes em outras partes do universo. E, para não levantar suspeitas, criaram uma organização, tipo a ApeX, com fachada de empresa do bem, mas cujos objetivos são bem mais sombrios. As pirâmides nesse contexto seriam apenas um dos pontos dessa rede global de energia. Uma vez ativadas ao mesmo tempo, poderiam emitir sinais poderosos o suficiente para atravessar o espaço sideral. Um convite direto a forças muito mais antigas e perigosas do que qualquer coisa que a humanidade já enfrentou. Lembra do que aconteceu em Godzilla contra Gigan? Os alienígenas do buraco negro construíram um parque infantil com uma réplica gigante do Godzilla como parte do seu plano de invasão. Eles usaram essa estrutura para transmitir sinais ao espaço e convocar Gigan e King Ghidorah. Um plano engenhoso e que pode estar sendo replicado agora. E aqui entra uma teoria ainda mais perturbadora. E se essas pirâmides não forem apenas transmissores, mas também mecanismos de controle mental? Segundo especulações recentes, essas estruturas poderiam emitir frequências capazes de alterar o comportamento humano e o dos próprios titãs. Isso explicaria uma possível desestabilização global, com humanos sendo manipulados sutilmente e monstros agindo de maneira cada vez mais agressiva. A dominação alienígena poderia não vir por lasers e naves, mas através de ondas invisíveis que alteram a consciência coletiva. Com métodos semelhantes, é possível que Space Godzilla seja convocado para a Terra, dando início à sua dominação. Se você assistiu ao teaser com atenção, viu algumas pistas que sugerem isso. Por exemplo, se invertermos o logotipo, os contornos pontiagudos lembram bastante os cristais nos ombros de Space Godzilla. E não é só isso.
O código binário no teaser forma a frase "Watch this Space Godzilla". Além disso, um dos atores postou uma mensagem misteriosa no Instagram com duas figuras que, segundo alguns, representariam as fadas gêmeas da Mothra. Mas como a Dr. Chen não deve retornar, talvez essas figuras sejam na verdade alienígenas canalizando energia para invocar o monstro. Dan Stevens, em sua postagem, também deu pistas. Ele menciona algo caindo como um meteoro, o que pode ser muito bem a chegada de Space Godzilla, enviado pelos alienígenas. Muita gente tem teorizado como o DNA do Godzilla foi parar no espaço. Alguns dizem que foi através de seu sopro atômico, que subiu aos céus e levou material genético. Mas isso não faz sentido. Aquilo é radiação, não DNA. Mais plausível é imaginar que alienígenas capturaram um parente do Godzilla em visitas anteriores à Terra, fizeram experimentos e criaram um ser totalmente novo, uma arma biológica destinada a destruir ecossistemas e permitir a colonização de novos planetas. O teaser também destaca Sedona, no Arizona, uma região famosa por avistamentos de OVNIs. Talvez seja exatamente ali que o meteoro contendo Space Godzilla aterrize, rachando e liberando o caos aprisionado em seu interior. Isso daria sentido àquele aviso urgente de atividade de titãs. Difícil imaginar outro motivo para dar tanto foco a esse local. E se Sedona não for apenas um ponto de impacto, mas sim um epicentro de algo muito maior? Existe uma teoria que circula entre os mais conspiratórios, que Sedona guarda um portal interdimensional. Se for verdade, os alienígenas não estariam apenas vindo de outras galáxias, mas talvez de outras dimensões. As pirâmides, ao serem ativadas, poderiam abrir esse vórtice permitindo que horrores desconhecidos cruzem para o nosso mundo. Agora, se alienígenas disfarçados estão manipulando tudo, estaríamos caminhando para uma invasão no estilo Independence Day? É possível, embora talvez esse tema seja guardado para uma continuação. Afinal, Space Godzilla por si só já representa uma ameaça gigantesca. Um titã capaz de emitir um rugido tão poderoso que convoca outros monstros para lutar ao seu lado. Isso sim seria um evento de escala planetária, possivelmente ainda maior que a invasão de Ghidorah. Está cada vez mais claro que a presença de Space Godzilla é iminente. As pirâmides, o código binário, o meteoro, tudo aponta nessa direção. E a Legendary parece estar abraçando esse lado mais maluco e sci-fi da franquia. A introdução de investidores reconstruindo estruturas de inspiração alienígena, as teorias de Bernie e o foco incomum em Sedona sugerem que essa ameaça está sendo preparada há muito tempo. Se os tais alienígenas disfarçados realmente existem, poderíamos estar diante de uma nova versão dos exilianos ou dos invasores do buraco negro, os verdadeiros mandantes por trás dos panos. Isso empurraria o Monsterverse de vez para o território da ficção científica espacial, abrindo caminho para guerras galácticas, monstros interplanetários e quem sabe um futuro onde todos os titãs da Terra precisem se unir para enfrentar uma ameaça alienígena, algo no estilo Destroy All Monsters. Se voltarmos para Godzilla 2, Rei dos Monstros, fica claro que talvez Godzilla estivesse fugindo de algo maior, talvez da chegada desses seres e da arma biológica que criaram, Space Godzilla. Seja em supernova ou em um futuro longa, as peças estão se encaixando e o futuro promete ser sombrio. E você, o que acha sobre o retorno de Space Godzilla? Deixe seu like para que este vídeo chegue a ainda mais fãs do Monsterverse. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Cada vez maior, isso no topo de tudo, no topo do mundo. Façam o seu melhor, verão um monstro absoluto, saindo do mar profundo. Nada pode nos parar, pela história em vários pontos. Uma bomba nuclear, o único que está no topo.